Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao London Sob Medida. Sou o professor Alisson, professor de Sociologia, e hoje eu trouxe para vocês aqui um tema bastante recorrente nos vestibulares, né, e que dá aí também uma ampla visibilidade para outros assuntos sobre temáticas de redação, né, que é o assunto da socialização. Então vamos lá. A gente tem aqui um exercício que é bastante interessante, que ele se baseia num fato ocorrido de verdade, né? Então, o exercício da Universidade Estadual do Maranhão vai lá e fala assim, ó, leia o texto e responda à questão. Daniel, um garoto de 12 anos, encontrado nos Andes, no Peru, em 1990, vivia entre os cabritos. Afirma-se que ele sobreviveu se alimentando de raízes, frutas e tomando leite. Ele usava as pernas e os braços para caminhar, era um quadrúpede e não sabia falar. Daniel foi estudado pelos norte-americanos, de quem ganhou esse nome. Desde então, não temos mais notícia sobre ele. Esse caso ilustra a célebre frase: o homem não nasce homem, ele se torna homem. E aí o item, né, desse exercício, que é discursivo, vem lá e diz o seguinte: diga o nome do processo social pelo qual a sociologia explica por que o homem não nasce homem, ele se torna homem. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um conceito abordado no item A, exigido, né? Que é o conceito de socialização. E o que que é esse conceito? Para a sociologia, nós seres humanos, nós nascemos seres biológicos, né? Animais, com capacidades de nos socializarmos, e é através desse processo de socialização que nós, então, nos tornamos seres sociais, ou seja, seres capazes de interagirmos, comunicarmos, nos relacionarmos com outros seres através desse processo de absorção, assimilação das regras necessárias ao grupo no qual somos inseridos, né? Então, para a sociologia, e isso passa por vários autores, desde Emily Durkheim, por exemplo, esse processo ele é fundamental para a nossa construção, para a nossa capacidade de lidar com as relações na sociedade, no grupo no qual fomos inseridos, tá? Então, no item A nossa resposta, a expectativa, ela passa por isso que eu acabo de explicar, né? De acordo com a sociologia, o processo pelo qual o homem não nasce homem, ele se torna homem, corresponde ao processo de socialização. Vale ressaltar aqui, galera, que esse processo de socialização ele dura por toda a nossa vida, tá? Ele é composto por duas etapas, em princípio, a socialização primária, que ocorre no nosso processo de inserção na família, né? Então, nesse ciclo inicial da infância, a socialização primária ela ocorre, que são os primeiros contatos, ela é fundamental, e ela se divide depois no segundo momento, o próprio nome sugere a socialização secundária, que é quando nós experimentamos outros espaços além daquilo que são as relações que nós estávamos habituados, são as relações familiares. Então, quando eu vou à escola, quando eu absorvo um comportamento numa religião, quando eu aprendo um esporte, fora daquele ambiente familiar, eu estou no meu processo de socialização secundária. E vale destacar aqui que esse processo ele dura por toda a nossa vida. Na medida em que nós vamos, então, experimentando cada vez mais outras relações, instituições como o emprego, né? Vou fazer, por exemplo, sei lá, uma viagem a outro país, me deparo com outra cultura, com outra língua, com outros hábitos alimentares, eu estou continuando esse processo, tá? Então, nesse caso, aí, a questão, ela dá uma continuidade no item B, valorizando esse processo. Vejam bem, explique na perspectiva sociológica por que Daniel, apesar de ser humano, não possui característica de indivíduos que vivem com outros humanos. Ou seja, como o texto destaca, ele foi, né, criado ali entre os cabritos, né? Então ele se comporta como um quadrúpede ali em função da ausência desse processo de assimilação de regras sociais, da ausência da assimilação de elementos como a linguagem, os costumes, as leis, sistemas educacionais, enfim, isso por isso ter faltado
isso fez com que ele então tivesse comportamentos típicos daquele ambiente ao qual ele foi colocado, mas não com regras sociais. Então, nesse caminho, a gente tem a expectativa, uma resposta que tem que passar por esses elementos. Vejam bem, o menino Daniel, mesmo sendo humano, não apresentou qualquer comportamento semelhante aos grupos sociais, pelo fato de não ter se socializado com seres humanos. Para a sociologia, a socialização é o que garante a assimilação dos costumes, linguagens, normas e comportamentos típicos da cultura na qual somos inseridos. Então, pessoal, é muito importante que nós saibamos que esse processo é o que nos permite, tá, tornar seres sociais, seres com esses comportamentos, com a absorção daquilo que daqui a pouco a gente vai chamar de cultura, e a gente aprofunda um pouco mais quando o assunto for cultura. Beleza? Bom, era isso por hoje aqui com vocês. Deixo o meu abraço aqui. Até a nossa próxima aula. Valeu!